Nesse vídeo eu vou trazer para vocês o nosso primeiro episódio da Saga de Manuel, trazendo aqui histórias de fracassos nos negócios ou investimentos, ou até mesmo histórias de sucesso ou recuperação. Então vem comigo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho aí embaixo de inscrever-se para ajudar esse canal. E em relação a essa ideia, dou créditos ao Neto Invest, em que basicamente traremos relatos e comentários a respeito de histórias de fracassos em investimentos ou negócios, também histórias de sucesso, sem problema nenhum. Esse é o nosso primeiro episódio, a Saga de Manuel. Caso você queira mandar o seu relato, pode ser próprio de terceiro, óbvio que mantido o anonimato, você pode mandar para o contato@mirainvesting.com. Muito bem, vamos ao nosso primeiro episódio. E a história é a seguinte, vou relatar aqui então tal como foi trazido para mim. Sou de Poço de Caldas, Minas Gerais, trabalhei 21 anos em uma mineradora e fui demitido em 2019, aos 42 anos de idade. Peguei o dinheiro do meu acerto, R$102 mil, e comprei um apartamento na planta para ser entregue entre 2019 e 2020. Então havia uma previsão contratual ali de entrega em apenas um ano ou um pouco mais do que isso. Só que daí veio a crise de saúde global, a pandemia, a má gestão de recursos administrados pela construtora, o que acabou fazendo com que a empresa quebrasse e eu perdesse tudo, os R$102 mil investidos nesse apartamento na planta. Na época, eu não tinha conhecimento de investimento, que tenho hoje, senão a história seria bem diferente. Contratei uma advogada para tentar recuperar alguma coisa, já que a empresa quebrou, vamos ver no que dá. Em janeiro de 2022, comecei a investir em ações, um pouquinho todos os meses, aportes mensais, isso é importantíssimo para ver a bola de neve dos juros compostos crescer. Todos os meses e o que comprei, mais os ganhos com dividendo, já somam mais de R$15 mil investidos. Olha só, isso aqui é digno de nota, merece parabéns por isso. Ganho pouco, mas tento aportar R$500 todos os meses. Tenho Santander, Banestes, Usiminas, Alupar, Klabin, Taesa, Maxi Renda e também o FGA11, que é um Fiagro. Muito bem, em resumo, nós vimos o seguinte: ele saiu da empresa onde ele trabalhava por vários anos, mais de 20 anos, pegou o seu acerto e comprou apartamento na planta. Em média, apartamentos na planta parecem ser vantajosos porque eles apresentam um desconto entre 20% a 30% do valor do imóvel já pronto, já construído. E isso atrai muitas pessoas. Acontece que foi uma grande armadilha. E é por isso que eu vou trazer aqui para vocês algumas das armadilhas ou riscos envolvidos em imóvel na planta. E já antecipo para vocês, como advogado, até hoje não vi ninguém se dar bem com construtoras de imóvel na planta. Na esmagadora maioria das vezes é um caso para perder dinheiro, seja porque houve atraso na entrega, seja porque a empresa deu calote, seja porque a empresa quebrou, seja ainda porque a empresa cobra taxas abusivas. O primeiro ponto que eu gostaria de trazer aqui para vocês é o custo da espera. Isso aqui muitas vezes não é avaliado por quem vai fazer uma compra de imóvel na planta. Já citei aqui para vocês do desconto que há, mas esse desconto decorre do tempo que você vai ter que esperar até o imóvel ficar pronto. Dessa forma, o comprador, no caso o Manuel, deveria ter calculado todo o custo de morar em aluguel enquanto você está aguardando o imóvel ser construído, o que pode levar entre 2 a 3 anos, talvez até mais. Já vi casos de 5 anos de demora. E aí, todo esse período, suponhamos que você esteja vivendo de aluguel com um custo mensal de R$1.000. Isso dá 12 mil por ano, em 5 anos, 60 mil reais. Em 3 anos, 36 mil reais. E aí, vamos supor que você queria um desconto de 20% em relação ao imóvel pronto, um imóvel de 120 mil reais, o desconto de 20% seria 24 mil reais. Ou seja, nesse caso você perdeu dinheiro, porque o imóvel pronto seria 120 mil, você teve um desconto supostamente de 24 mil, mas esperou 3 anos gastando 36 mil para morar de aluguel. Então tem tudo isso que deve ser colocado na ponta do lápis. E aqui tem justamente uma citação do Gustavo Cerbasi que ele diz: se considerarmos que o aluguel corresponde por mês a 0,6% do valor do imóvel, em 3 anos chegamos perto do desconto obtido. Exatamente, é como eu falei para vocês, e geralmente esses 3 anos já passaram do desconto obtido. Ainda como cita aqui muito bem o Cerbasi, esse custo de espera envolve ainda a valorização do imóvel. Vamos supor que você comprou um imóvel muito barato na planta, só que se você tivesse comprado o mesmo imóvel, só que pronto, na mesma região, e essa região eventualmente venha a ter uma valorização, você também perdeu isso. Só que como vocês viram,
conseguiram, esperava-se que o imóvel ficasse pronto em 1 ano. E 1 ano seria um prazo muito razoável para esperar. Acontece que na prática você não vislumbra menos de 3 anos nesses casos de construtoras de imóvel na planta. Outro risco associado ao imóvel na planta é a insuficiência da renda. Como assim? Esse aqui é o risco de você não ter renda suficiente para pagar ao menos 30% do imóvel até a entrega das chaves, para então você conseguir ali o financiamento bancário para pagar o resto. Por isso, é preferível você concentrar os aportes, os pagamentos das parcelas na reta final da construção. Dessa forma, o que você acaba fazendo? Você aplica parte do patrimônio em investimento de renda fixa, principalmente no cenário de juros altos, como atualmente, e aí essa formação da reserva, que eu falei aqui para vocês, ajuda até mesmo a você custear, através de juros que você vai obtendo, eventuais gastos extras por conta de inadequações técnicas na obra, eventuais novos custos não previstos. O Gustavo Cerbasi, de novo aqui, ainda recomenda que 1 ano antes de entregar as chaves, o comprador ele compare as taxas de financiamento oferecidos entre os bancos e aí ele inicia esse processo burocrático de obtenção do financiamento, sendo que esse processo pode levar meses, como bem destacado aqui pelo Gustavo. Mas talvez aqui o que seja o pior risco e que é o mais comum é a demora excessiva na construção do imóvel. Como eu citei para vocês, o comprador pode esperar anos para o recebimento do seu imóvel. Até há aqui a recomendação de você fazer a leitura do descritivo do empreendimento, mas é um documento longo que talvez você vai precisar ali tirar dúvidas com especialistas, é um trabalhão enorme. Olha a burocracia por causa de 20% de desconto que você está tendo ali supostamente. Sem falar que existe aqui a possibilidade, que a gente vê muito na prática, principalmente como advogado, de a construtora não conseguir seguir à risca o memorial do empreendimento. Isso é muito comum. Temos ainda outro problema que também é muito discutido na justiça, sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, que são as abusividades contratuais, ou seja, as famosas cláusulas abusivas. Por que isso acontece? Porque, no geral, a construtora tenta transferir para o comprador ou adquirente, você que está comprando imóvel na planta, os mais diversos riscos, os mais diversos custos e despesas. Por exemplo, despesa de corretagem, algo que é bastante questionável aqui, principalmente para imóvel na planta. Cobrança aqui de comissões. Muitas vezes você tem lá um contrato de compra e venda, compromisso de compra e venda, é um contrato extremamente rebuscado, às vezes é muito longo, às vezes tem letrinhas muito pequenas, e aí você nem viu determinada cláusula, a empresa te enfia um monte de taxas ali que na verdade nem poderiam ser cobradas, isso é muito comum também. Existe também aqui uma taxa que eu já vi acontecer, taxa de assessoria jurídica, olha só o que a construtora quer cobrar muitas vezes de você. Outro ponto que você deve tomar muito cuidado, às vezes tem uma cláusula ali dizendo que você é obrigado a aceitar a prorrogação da entrega das chaves. E isso aí muitas vezes vai ser usado pela construtora para falar, você assinou aqui o contrato dizendo que se a gente tivesse algum problema, a gente poderia prorrogar por mais 1 ano, mais 2 anos a entrega das chaves. Então muito cuidado com isso também. Tenha muito cuidado na análise do contrato. Leve o contrato, já que você quer comprar um imóvel na planta, para um especialista fazer a análise e te demonstrar todos os riscos que você vai estar correndo. No geral, se tiver uma cláusula como essa, você nem deve aceitar. O próprio Procon já emitiu recomendações nesse sentido. Outro ponto ainda que inclusive você pode discutir na justiça, conseguindo até mesmo abatimento do valor das parcelas que você pagou, são algumas multas ali que as incorporadoras cobram, abusivas, essas taxas que eu falei para vocês. Inclusive a justiça aplica aqui, ainda no tema entrega das chaves, multas no contrato, caso haja essa demora excessiva na entrega das chaves, mas aí você vai precisar cobrar da construtora na justiça, pedindo eventualmente abatimento no preço, porque as multas contratuais por demora não podem só valer para o comprador quando ele tem um atraso no pagamento. Elas precisam valer também, já que o contrato é bilateral, para a construtora. Então toma cuidado com isso também. As multas por atrasos, por inadimplementos, valem para ambas as partes. Temos ainda a situação envolvendo a desistência do negócio. Isso aqui é bastante controvertido. No geral, o Superior Tribunal de Justiça tem dito que a companhia pode fazer determinada retenção, retendo até no máximo 25%. Então você quer desistir do negócio. A empresa, a construtora, tem direito de fazer uma retenção, por exemplo, através de um sinal, já que ela teve determinados custos até aquele momento. Mas lembre-se, caso haja um atraso no negócio, você tem direito não à desistência do negócio, você tem direito à rescisão contratual, o que significa que a empresa foi a culpada, a construtora foi a culpada, e aí você não pode ser lesado de nenhuma maneira com retenções. Ainda temos aqui o que eu coloquei como vícios ocultos. A construtora muitas vezes está contabilmente quebrada, com índice de liquidez geral e índice de liquidez corrente completamente comprometidos. Às vezes ela nem tem mesmo caixa, ela só usa capital de terceiro para fazer
todo o seu empreendimento. E aí, imagina só um risco desse tamanho você está correndo por um imóvel que ainda está na planta. E muitas vezes a gente sequer consulta a capacidade financeira dessa empresa. Então isso aqui é outro cuidado muito importante que você deve tomar. Sem falar que eu já vi casos em que o imóvel estava hipotecado, estava garantido em favor de uma instituição financeira e mesmo assim foi vendido. Olha só que maluquice, isso também pode acontecer. E óbvio que se a construtora vier a falir ou não entregar o imóvel, você tem direito a indenizações por danos morais e materiais. Só que qual que é o problema disso? Se a empresa quebrou, você não vai conseguir receber praticamente nada. Só se eventualmente você conseguir algo chamado desconsideração da personalidade jurídica para atingir o patrimônio dos sócios, o que é algo também bastante difícil. Então, por isso, no geral, o que eu quero trazer aqui para vocês é que diante de tantos riscos assim, não compensa aquele desconto de 20 a 30% que muitas vezes você obtém. Não compensa mesmo, que acaba então se mostrando uma grande cilada compra de imóvel na planta. E é claro que o nosso querido Manuel não sabia disso, por isso ele acabou caindo nessa armadilha, perdendo todo o dinheiro do seu acerto. Contudo, ele não desistiu e continuou investindo, nem que seja R$500 por mês, como ele citou aqui, e por isso ele merece todo o reconhecimento por isso. Ele não desistiu, mesmo perdendo todo o dinheiro que ele tinha em um negócio mal feito. Mas inúmeras pessoas caem nesse tipo de coisa, porque as pessoas não têm como saber previamente todas essas armadilhas. Mas olha só que interessante, ele passou a investir em empresas que não são ultra especulativas, comprando Alupar, Klabin, Taesa, Santander, Uzi Minas, Banestes, MXRF11, ou seja, uma carteira que é até conservadora em renda variável. E certamente, se ele continuar com esses aportes, ele vai conseguir chegar nos R$100.000 novamente dentro de 3 anos. O importante é não parar de aportar, nem que seja R$500, R$200, R$300. Até porque estamos em um momento de bear market, mercado caindo, e é nesse momento que nós acumulamos muitas ações porque elas estão muito mais baratas. E aí, quando novamente experimentarmos um bull market, um mercado de alta, muitas vezes nós sequer percebemos que enriquecemos de forma invisível e aí simplesmente nossas ações disparam e nós olhamos nosso patrimônio decolando. E aí muitas vezes nós nem conseguimos entender como que nosso patrimônio decolou daquela forma. Acontece que nós já estávamos ricos, só que ainda não era o momento do mercado reconhecer essa sua riqueza. Daí a necessidade de aportes constantes, com o maior volume possível de economias, principalmente nesses momentos de baixa na Bolsa de Valores. Esse aqui então foi o primeiro episódio da Saga Manuel. Caso você queira enviar o seu relato, contato@mirainvesting.com. Lembrando que eu não vou aceitar aqui relatos amorosos, de casamento ou qualquer coisa do tipo. Tem que ser fracassos em negócios, investimentos ou histórias de superação nessas áreas. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luiz, que é o canal Mira Invest. Até o próximo vídeo. Fui!